E aí, galera, no Drops de hoje a gente vai falar sobre marketing para academias. Então, vamos começar. Vamos lá. Há mais de 10 anos a Creative Hut está atendendo aí o mercado de academias, né, a nível Brasil. E temos o orgulho de dizer que atendemos todas as regiões do país com algumas academias. E eu acho que vamos ter bastante coisa para esclarecer aí a nível branding, marketing digital, enfim. E estrutura também, acho bem legal. Eu vou começar com uma perguntinha que é a dor de muitos donos de academia, que é basicamente o que faz alguém pagar mais caro no ticket de uma academia para se matricular. Bom, cara, como a gente viu e a gente enxerga aí no mercado de forma geral, muitos empresários, a maioria deles, tem uma crença muito consolidada sobre o valor da academia, o quanto cobrar, com base em alguns critérios, né? Como a estrutura, a localização, o bairro que o cara tá, e outras características que eles entendem que determinam o preço e o valor da academia deles. Mas nem sempre é só isso. Na verdade, a gente vem percebendo que o comportamento do consumidor e das pessoas que frequentam academias está mudando, né? A visão principal é a experiência que ele tem quando ele entra nessa academia. Então, para que esse valor seja percebido, a gente não tem só esses pontos que a maioria dos empresários pensa. A gente tem o branding, que é como a marca da academia se posiciona, como ela é vista, na verdade, né? Como ela é percebida pelo cliente. A gente tem toda a experiência de atendimento, desde o momento que o cara entra na academia na primeira vez para entender quanto custa, para conhecer o espaço, até a pós-venda, o senso de comunidade que está sendo criado dentro da academia, os eventos, a estruturação, tudo isso consolida uma academia média, mid-market, premium, para você poder botar valor naquilo que você está entregando. Então, eu acredito que existe muito mais do que só isso, né? Nesse tipo de pensamento, eu sempre imagino dois concorrentes, um perto do outro, né? Então, você tem que pensar com a cabeça da pessoa. Como que eu vou escolher um dos dois? Exatamente. Né? Que diferencia, então, né? E eu acredito que quando a pessoa se enxerga ali dentro, né, no sentido de pertencimento, de comunidade, de ter uma boa experiência num atendimento, numa aula, né, o horário das aulas também influencia muito. Então quando ela se enxerga ali dentro dessa academia como uma pessoa que faz sentido para aquela academia, uma pessoa que não é só mais um número, né? Conhece o recepcionista. Isso. Então ela vai realmente se sentir parte daquilo e vai optar e vai às vezes pagar um pouco mais caro, né? Então são vários fatores. Então, por exemplo, uma outra coisa interessante, né? Ter um estacionamento ou dar satisfação para o aluno sobre um estacionamento. Então, um aluno vai chegar naquela academia e vai falar, ok, é perto de casa, mas eu vou de carro. Bom, eu consigo parar aqui. Segundo ponto, vestiário equipado. Terceiro ponto, comunicação interna. Né? Então eu acho que, veja, a visão do aluno, ele tem pré-requisitos já definidos quando ele vai buscar uma academia, né? Como você colocou, eu vou de carro, tem que ter onde parar. Então isso já é uma coisa que ele traçou como o mínimo que ele precisa para ter uma academia. Assim como quando a mulher vai logo em seguida para o trabalho, ela vai precisar ter um vestiário bem equipado para poder se maquiar, secar o cabelo com um bom secador e tal. Então isso já é um critério que está definido por parte do cliente. E não importa o que você faça na tua academia, se você não tiver essa estrutura, muito provavelmente ele não vai te escolher. Agora, o que faz ele escolher entre a academia que tem essa estrutura, duas academias que têm essa estrutura, qual delas ele vai escolher, como você colocou ali? Então aí vem a forma com que a gente comunica isso e o valor agregado que a gente apresenta em cima disso. Então o conjunto desses fatores é que vai fazer com que a academia seja mais valorizada. Tanto que a gente vê academias de mid-market ou até de low cost, que com preços na faixa de 100 a 120 reais por mês,
com padrão estrutural muito superior e que vendem uma experiência, uma percepção de marca de uma academia de 800, R$1.000 por mês. Então acho que é aí que entra o ponto, é saber como vender. Também, né? Total. Legal. Bom, dentro disso, cara, também existe um segundo desafio que é como fazer as academias aumentarem o número de alunos. Como que você enxerga nesse processo de posicionamento e de próprio valor agregado da academia, como fazer para os alunos, para aumentar o número de alunos ativos na academia? Aí eu acho que eu vou te responder contando uma historinha. Eu tive aí há 1 mês e meio, 2 meses atrás, um diagnóstico clínico que eu precisava procurar uma academia para fazer um fortalecimento por causa das minhas costas, enfim. E eu fui procurar uma academia perto de casa. Então, fui impactado no marketing digital, passei na frente da academia algumas vezes, era caminho de casa, tinha uma estrutura legal, percebi que tinha um estacionamento e fui fazer a visitação. Então, as 2 primeiras experiências para minha conversão foram positivas. Estava já 70% decidido em me matricular, já sabia a faixa de preço, atendia as minhas necessidades. Entrei na academia. Cara, primeiro contato que eu tive, eu fiquei esperando no balcão a atendente terminar uma conversa de rotina com uma aluna, não vi problema, mas ela só falou comigo a partir do momento que ela terminou a conversa. Uhum. E aí ela me passou a faixa de preço, eu tive que pedir para ela para visitar a estrutura, conhecer a academia, não dá, né? Então circulei pela academia, tinha equipamentos bons, equipamentos que me fizeram desejar me matricular, conversei com o personal, né, que atendia ali no turno da manhã, ele falou, inclusive no papo ele me deixou claro assim que a estrutura da academia faltava ali alguns profissionais de repente para ele fazer um trabalho mais personalizado, mas que ele entendeu o meu diagnóstico e ele, enfim, foi um bom atendimento. Quando eu voltei, falei para a moça da recepção que eu tinha gostado e que eu ia ver, enfim, mas o atendimento ali deixou a desejar. A experiência que eu tive de atendimento interno deixou a desejar. Saí, falei, bom, se eu tiver um retorno, um laço comercial que me surpreenda ou alguma coisa, eu vou me matricular. Cara, nunca mais tive retorno e não me matriculei. Então, assim, primeiro ponto, o branding, o marketing digital. Ok, fui impactado. Localização, máquinas, equipamento, estrutura. Ok. Agora, o terceiro ponto, que era o atendimento presencial, a experiência que eu tive, e o quarto ponto, que é o pós-venda, foram notas zero. Que você nem chegou a entrar no pós-venda, né? Na verdade, o fluxo comercial ali deixou a desejar completamente. Ela estava fazendo ali a obrigação dela de fazer a coisa rodar e nem sequer deu atenção para um lead que talvez seja o lead mais valioso que a academia pode ter, que é o lead que está realmente interessado. Ele se perdeu. Então, assim, a minha conclusão né, para você aumentar o número de alunos na tua academia, você tem que ter um branding segmentado para o tipo de aluno que você quer conquistar, uma estrutura boa, só que você precisa ter um marketing digital que converse com o teu comercial. Então, se você não tiver um comercial, né, presencial que te atenda, que trate os leads, que prenda a tua atenção e faça um pós-venda, tudo isso é jogado no lixo. Então, tem que ter uma sinergia entre esses pilares para que você consiga aumentar o número de alunos, né, basicamente. Eu acredito que aí entra também um outro ponto, que é justamente a questão do contato contínuo com o público que você já tem, com os alunos que você já tem, né? Que é aquilo que a gente estava falando, a questão da retenção e da qualidade dos leads que você tem dentro de casa, se você pode aumentar o faturamento através desses caras, se você simplesmente fizer um bom trabalho, a indicação é o que melhor vende, né? Com certeza. E aí, então, já vou
expor uma pergunta que vai além disso que você falou. Como fazer para fidelizar esses caras e reter esses clientes, esses alunos que estão na sua academia, né? E vão ser impactados por outros valores, outras estruturas, mas você precisa reter. Como reter esses caras? Então, aí eu acho que não só reter, encaixando no que nós estávamos falando, que esse trabalho de manutenção da carteira ativa, ele não só vai ajudar a reter e manter esses alunos, mas também a conquistar novos pelo trabalho de indicação, avaliação no Google, etc. Mas é justamente isso, para você manter os teus clientes dentro da academia, aqueles alunos matriculados, ativos, a academia precisa ter um espírito de comunidade, ela precisa propor aquilo que aquelas pessoas estão buscando. Então, vamos lá, se é uma academia que tem o foco, né, um determinado perfil de pessoas que tem interesse em aulas coletivas, de pilates, de move, de dança, etc., essa academia ela precisa estruturar a comunicação interna dela para atender isso da melhor maneira. A pior coisa que pode existir, a aluna vai lá, faz uma horinha de musculação, vai fazer uma dança depois, não tem mais horário, não sabia que horário que é, o horário da aula mudou. E né? Tem muito aluno, às vezes, teve uma academia que a gente atendeu aqui em Curitiba, inclusive, que tinha uma grade de aulas coletivas muito grande, e aí quando a gente assumiu essa conta, a gente começou a divulgar isso, muitos alunos falaram não sabia nem pro que professor, olha, eu não sabia que existia, eu tenho interesse em fazer isso aqui, eu não sabia que existia, não sabia que tinha esse horário. Então ter essa comunicação, mas aí em quais pilares, né? Como que a gente vai chegar até o aluno? Exato, então aí entra, eu acho que o mecanismo mais forte para a gente fazer isso é através da comunicação interna. Então a academia ela não é algo assim opcional, não é algo que complementa, ela precisa ter uma comunicação interna bem consolidada. Então divulgação de horário, comunicação de mudanças de rotina, de funcionamento, de estrutura, as próprias aulas, os benefícios, a mudança de professor, tudo isso tem que estar sendo comunicado dentro da academia. Então a comunicação interna ela vai do cartaz que está na entrada quando o aluno chega, a uma televisão interna com uma comunicação contínua lá em cima das esteiras, a própria construção de eventos que geram esse espírito de comunidade. Então, um aulão de Dia das Mães, um aulão de Dia dos Pais, que não só vai manter essa galera unida e conectada, como vai gerar uma perspectiva para entrada de novas pessoas, porque a partir do momento que as pessoas percebem que aquela comunidade faz sentido para elas, como a gente vê academias nichadas voltada para fisiculturismo, academia voltada para mulheres, academia voltada para uma série de nichos, cada um desses nichos tem que entregar essa experiência de comunidade para que aquela pessoa se sinta parte daquilo e queira ficar lá. Né? Isso me faz lembrar muito uma academia que a gente atendia, que as pessoas perguntavam, poxa, tinha uma festa de Halloween, né? Uhum. Todo ano tinha festa de Halloween. Isso era show de bola. Uma mega produção incrível, e os alunos perguntavam, esse ano vai ter festa? Quando vai ser a festa? Porque isso traz esse senso de pertencimento, essa coletividade, essa... Né, Sim, e você cria uma conexão entre as pessoas que faz com que elas... façam coisas fora da academia e a partir daquilo a academia vira o centro da relação delas. Né? Aí, seguindo nessa questão do pertencimento, é muito interessante também a gente pensar que uma das coisas que pode reter o aluno é trazer programas. Né? Então, programas de desafio, de emagrecimento. Sensacional. Uma academia que a gente atendia no estado de Goiás, eles colocaram um programa de evolução na musculação. Então era uma coisa muito legal porque o aluno se sentia parte, ele ganhava uma pulseirinha, então ele, né, todo mês ele passava de nível, ele fazia o teste, passava de nível de evolução na musculação, ou enfim, na atividade que ele está fazendo, e ia mudando a cor da pulseirinha conforme o desenvolvimento dele, né? Depois desse teste ele passava ou não, enfim. Então foi um programa muito bem pensado, né? Que foi fazendo essa evolução e fazendo com que o aluno quisesse estar lá
daqui a um ano, porque ela lá queria ter a pulseirinha Perfeito. da cor que ia mostrar que Que ele é- estava evoluindo. É como o mecanismo de evolução de faixa numa academia de arte marcial, né? Exatamente. Você cria essa vontade de evolução. E aí eu acho que esse ponto da escolha, né, de como, qual tipo de desafio, qual tipo de programa, como aplicar na metodologia, qual tipo de evento executar na academia, tudo isso depende muito do posicionamento que você tem como academia e qual o nicho e o público que você quer E atingir. muito do teu marketing também, Sim. né? Porque Então, se e você... que está relacionado ao posicionamento. Exatamente, mas se você faz um evento e não tem um marketing para divulgar, para fazer uma comunicação à altura do que você está pensando, aí você Não entrega. E aí eu queria ouvir de você, então, para dar sequência nesse raciocínio e até que se conecta com isso, porque eu imagino que tem muita gente que se pergunta, tá, mas que evento que eu vou fazer na minha academia? O que a minha academia faria para os alunos que eu tenho, né? Então, a primeira coisa é como entender o posicionamento da tua academia, o que a tua academia tem que ser na comunicação, com base naquilo que ela realmente é, porque não adianta você vender uma coisa que você não é. Então, como chegar no posicionamento ideal da academia? primeiro ponto, né? Para você entender quem você é, você tem que falar com quem está frequentando a sua academia. Então você tem que fazer, primeiro ponto é fazer uma pesquisa NPS com os seus alunos, é entender deles quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos, e aí analisar isso, potencializar isso para divulgar para os alunos que você quer reter e para divulgar as características principais do teu marketing, né? Então, esse é o primeiro ponto. É você entender com os teus alunos, né, atuais, qual é o teu ponto positivo. A partir desse ponto positivo, você vai entender a tua segmentação. Então, eu analisei os meus alunos, eu percebi que os meus alunos são 60 a mais, né? A maioria deles está ali para cuidar da saúde, qualidade de vida. Então, você vai trazer o teu marketing, você vai trazer a sua comunicação interna, o seu comercial, com uma linguagem que atenda um público 60 a mais. Teve uma academia que a gente atendeu no Pará, numa cidade pequena chamada Santarém, lá no Pará, que eu tive até a experiência de ir até lá, né, para entender um pouco o público, e foi muito legal, assim, porque era um público totalmente diferente do que a gente já tinha atendido. Era um público que você fazia o marketing, eles pegavam o celular, printavam na tela e iam até a academia, para uma cidade pequena, eles iam lá no balcão e falavam, eu quero essa promoção aqui, eu quero porque aqui é legal, tem gente bonita. E aí a gente entendeu, depois de estudar esse público, que aquela academia era como se fosse uma balada, né? Sim. As pessoas se reuniam. Era o point da cidade. Era o point. Então a gente começou a fazer uma comunicação que trabalhava isso, né? Dia dos Namorados ou coisas assim, a gente potencializava essa divulgação para trazer o público e dizer assim, olha, aqui nessa academia você vai ter muita gente bonita, muita diversão e tal. E o próprio desenho e as sugestões que a gente fez, eu me lembro bem, do estilo dos aulões, do formato da comunicação. Exatamente. Até eles reformaram, a gente fez algumas sugestões visuais internas para trazer um pouco isso. A comunicação foi para uma linha mais fotografia, mais balada, uma coisa, porque era despertar esse aspiracional nas pessoas de fazer parte daquele... A gente percebeu que até as pessoas que eram impactadas pelo marketing digital queriam só ir até lá para ver a coisa nova que estava acontecendo na cidade. Então, isso a gente entendeu o que o aluno sentia, o que o aluno queria, o que o aluno falava sobre a estrutura, sobre a academia e entendeu o posicionamento. E o próprio desenho de campanha e do fluxo comercial e de marketing dentro disso foi adaptado para essa necessidade do cara pegar a imagem e levar lá no balcão, porque não adianta num cenário como esse a gente captar lead para um CRM e ligar para o cara, sendo que muitas vezes esse público ele é mais do físico, ele é mais do palpável, então a gente adaptou esse cenário. Exatamente, essa flexibilidade de entender o cenário é muito importante. Agora, eu acho que a pergunta mais relevante assim, para o dono de academia que está nos vendo agora é como organizar
esse fluxo de marketing e o fluxo comercial, né, da sua academia? Como organizar, eles correm separados, juntos? Qual é a melhor estrutura? Como que você enxerga isso? Bom, eu acho que aí a gente está falando da cereja do bolo, né? Não adianta nada a gente ter tudo aquilo que a gente falou até agora e não ter captação e entrada de oportunidade. Então, uma coisa depende da outra, é um ciclo, a gente já entendeu isso. Não adianta a gente ter captação sem ter qualidade dentro da academia. Então, até agora a gente falou nisso, falou de comunicação interna, falou de todos esses pontos, mas o processo de captação, ele vem sendo aperfeiçoado no passar do tempo e a gente tem hoje formas de fazer isso muito mais organizadas e muito mais inteligentes para trazer o máximo de resultado possível. E para isso, você precisa ter um departamento de marketing, um departamento comercial que estejam totalmente conectados. Senão acontece aquilo que você contou ali na tua historinha, que é você foi impactado pelo marketing digital, foi captado, entrou na academia e teve uma experiência comercial péssima. Então, quando a gente planeja uma campanha no marketing para captação, essa campanha tem que estar totalmente alinhada com a fala do comercial. E só um parênteses, e ela tem que estar segmentada com o perfil. Perfeito, exatamente. Totalmente integrado com aquilo que a gente tem de proposta da academia, do posicionamento que a academia definiu. Mas aí, como fazer com que o meu comercial venda a academia da melhor maneira possível? A gente sabe que o empresário passa por dificuldade em relação à contratação do comercial, nem sempre o comercial tem a melhor capacitação possível, ele não tem treinamento, não é um hábito no mercado fitness, capacitação do time comercial. Então, geralmente é o cara que estava lá como atendimento, ali na recepção, e ele virou comercial, então ele tem que se aperfeiçoar. Então, isso a gente vai trazer mecanismos para ele. Primeiro, através de automações, a gente fazer com que o marketing já filtre e já traga para ele potenciais clientes de fechamento para que ele invista o tempo dele naquele cara que realmente vale a pena. Ele já tem pouco tempo, muitas vezes ele está na recepção, então o fluxo comercial o lead entra no marketing, ele tem que passar por um filtro, seja uma automação que vai validar com inteligência artificial, que vai fazer um pré-filtro para direcionar para onde esse cara vai. Depois disso ele vem para o comercial. Esse comercial vai fazer esse trabalho que você não teve nessa tua experiência, que é convidar o cara para conhecer, trazer ele, oferecer uma aula grátis, oferecer uma experiência para ele experimentar o que é fazer parte daquela academia. Depois disso, não acaba o processo. E aí é que muitas academias perdem no fechamento. Depois que o cliente conheceu e estava prestes a tomar uma decisão, vem o remarketing, vem trazer uma condição comercial, vem abordar esse cara, fazer o follow-up dele, não deixar ele morrer. Então, eu sempre brinco que você capta 200 leads lá por mês no investimento de mídia. E aí, desses 200 leads, você conseguiu falar com 30, 40, e esses 30, 40, eles valem muito mais dinheiro do que os 200 que você gastou lá. Então, se você gastou 2.000 aqui para conseguir 200 leads, por exemplo, R$1.000, cara, esses 40 leads agora eles têm que ser trabalhados no próximo mês, porque eles vão fazer esse teu ROI melhorar drasticamente. E isso é uma escada. Conforme você vai criando um fluxo e trabalhando essas automações e fazendo o teu marketing e o teu comercial trabalhar em conjunto, é exponencial. O teu número de alunos vai crescendo inevitavelmente. E aí eu acho que um ponto para fechar em relação a isso é justamente esse processo de gerenciar e dar apoio para o time comercial fazer um bom follow-up. Isso pode ser feito de forma humana, com a pessoa ali ligando, mandando mensagem no WhatsApp, mas também pode ser feito de forma automatizada até certo ponto, para abrir a porta. Então aquele cara foi lá, se você tivesse recebido nessa tua experiência uma mensagem do robô te oferecendo 5% de desconto no trimestre, muito provavelmente você teria pelo menos aberto a porta novamente. Esses mecanismos hoje a gente consegue automatizar, tornar isso como se fosse um funcionário que você não tem trabalhando no teu comercial para gerar essa ativação constante dos teus leads. Então, acho que esse contexto todo é que faz a academia se manter sempre em novas aquisições de alunos. E eu acho que é importante aí a capacitação do comercial também, né? Perfeito. Então, o cara que você pode até diminuir o número de pessoas do teu comercial, porque você vai ter essa automatização, mas as pessoas que vão trabalhar, esses clientes que vieram já depois da automatização, eles precisam ter uma capacitação
de acordo Sim. e essa vontade, essa valorização para que eles realmente atendam com prazer e façam a coisa acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Isso faz toda a diferença. E assim, como a gente falou até agora, então, nem tudo que a gente viu é tão fácil de fazer e exige uma integração de todos esses pontos que nós falamos até agora. Nós falamos lá do posicionamento de marca, da comunicação interna, da retenção, da experiência do aluno dentro da academia e do processo de captação. Então, do começo ao fim, se você tem alguma falha nesse processo, pode ter certeza que você está perdendo dinheiro, que é uma maneira da gente otimizar o teu fluxo através do trabalho de consultoria, de marketing e de apoio nesse fluxo comercial para conseguir chegar nesse cenário ideal e desenhar o que é a tua academia para o teu público, aquilo que realmente vai entregar valor e fazer você ganhar mais dinheiro. Acho que é aí que está a grande sacada, não é? É isso, meu irmão. Maravilha, show de bola. Esperamos aí que vocês tenham aproveitado nosso papo de hoje e que a gente possa continuar ajudando mais empresários aí com esse conteúdo. Valeu? Um abraço!